Olá! No Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre o direito marítimo. Ele transcende as fronteiras e, em muitos casos, envolve vários países nas soluções dos conflitos. Para falar sobre isso, eu recebo no estúdio o doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, Marcos Alexandre Mateucci Gomes, e com o doutor em Direito Penal também pela Universidade de São Paulo e autor do livro Direito Penal Marítimo, Mohamed Ali Hassan Mahmoud. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem. Na antiguidade, ele foi essencial para o crescimento de nações e descoberta de novos territórios. Hoje, o mar continua com um importante papel no desenvolvimento dos países. Mas como pacificar e regulamentar o uso das águas? Em 1982, foi assinada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em Montego Bay, na Jamaica. O tratado define, entre outras regras, a exploração dos recursos marítimos, a delimitação de fronteiras e até os aspectos de resolução dos conflitos internacionais envolvendo questões marítimas. O documento entrou em vigor em 1994, quando a Guiana tornou-se o 60º estado a ratificá-lo. Aqui no Brasil, as regras valem desde 95. Em 2012, quando a Convenção comemorou 30 anos, a Organização das Nações Unidas reforçou a necessidade de seus membros, que ainda não fazem parte da Convenção, assinarem o tratado. Bom, quando se fala em direito marítimo, para a gente que está aqui em solo firme e acostumado com as coisas do cotidiano, a gente não imagina quão complexo pode ser solucionar um caso nas águas. Existem várias faixas, existe a área internacional, tem a faixa da zona internacional que não pertence a país nenhum, teoricamente. Um crime ocorrido lá, dentro dessa embarcação. Quem resolve, Mohamed, por favor? A resposta, como muitas vezes em direito, é depende. A variabilidade, o direito aplicável vai ser o direito da bandeira daquela embarcação. Então, Marcos, o que são essas faixas? Porque a gente conhece a faixa litorânea, que é onde a gente faz os cruzeiros, aqui na costa, aqui muito próximo, sem passar por outro país, e a faixa que a gente conhece como áreas internacionais. Agora, existem outras faixas também, né? Existem. Na verdade, o que acontece é que, durante muito tempo, discutiu-se qual efetivamente é a faixa de mar sobre o qual um Estado costeiro vai efetivamente ter soberania e exercitar a sua jurisdição. Antigamente, usava-se aquele famoso critério da bala de canhão, quer dizer, o mar sobre o qual um Estado exercia a soberania era aquele da distância que uma bala de canhão era capaz de percorrer. Mas é claro que com o avanço da tecnologia, da navegação, isso se mostrou absolutamente insuficiente. No Brasil, na década de 70, surgiu um decreto-lei que estabeleceu que o mar territorial brasileiro, isto é, aquele sobre o qual o Brasil efetivamente realiza a jurisdição, corresponderia a 200 milhas marítimas. Uma milha marítima corresponde a cerca de 1,85 quilômetros. Isto, entretanto, não prevaleceu, porque no cenário internacional muito se discutia se admitia o exercício da jurisdição e da soberania de um Estado sobre uma faixa tão longa. Não é? E na década de 80 começou a se discutir na ONU uma convenção internacional que se prestasse a regular esse assunto. E isso acabou resultando na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E a Convenção estabeleceu diferentes faixas sobre as quais os Estados exercem diferentes poderes. A primeira delas, efetivamente, é o mar territorial. Lá, naquele espaço, o Estado exerce soberania absoluta. É como se fosse efetivamente uma extensão do seu território. E quando se fala soberania absoluta, fala-se não apenas sobre as águas subjacentes, mas sobre o leito marinho, os recursos lá existentes, sobre o subsolo marítimo e sobre o espaço aéreo correspondente. Né? Como se fosse a aplicação daquele velho princípio romano de que proprietas usque ad caelum et usque ad inferos, a propriedade vai do céu ao inferno. Né? Isto em 12 milhas marítimas. Para além destas 12 milhas, que é de soberania absoluta, plena do Estado, criou-se uma outra faixa de 12 milhas que se chama zona contígua, onde o Estado não é mais soberano, mas ele tem um poder de fiscalização. Ele pode fiscalizar o que lá se faz com relação a questões aduaneiras,
a questões de imigração e a questões que digam respeito à saúde, a questões sanitárias. Para além disto, a Convenção também estabeleceu um conceito que não é geográfico, é um conceito puramente jurídico, daquilo que ela chamou de Zona Econômica Exclusiva. E esta, sim, tem 200 milhas marítimas. E a Convenção criou uma distinção curiosa, que até então não existia. Ela disse que, sobre a Zona Econômica Exclusiva, os Estados eles exercem direitos de soberania no que diz respeito à exploração dos recursos naturais e minerais, e também a produção de energia, e jurisdição quanto à defesa do meio ambiente. Então é como se eu tivesse aí uma discussão doutrinária. Alguns dizem que seria uma soberania limitada, outros dizem que é infeliz a expressão porque seria um contrassenso. Seria, na verdade, uma soberania específica. Ela se exerce com relação à exploração econômica, única e exclusivamente. E, no mais, a jurisdição a respeito da proteção, da tutela do ambiente. E ainda a Convenção tratou do conceito de plataforma continental. A plataforma continental, em essência, é um conceito que não é jurídico, ele é geográfico. É uma extensão do território que se lança sobre o leito marítimo até as chamadas águas abissais. Então, é uma extensão do território do Estado. Agora, o problema é que a plataforma continental, ela varia sensivelmente, de acordo com o lugar do planeta. Há lugares em que ela é muito extensa, ela chega a ter vários e vários quilômetros, até 400 quilômetros. Há lugares em que ela é muito curta, tem poucos quilômetros. Então, o que a Convenção fez é deixar de lado um pouco o aspecto geográfico e estabelecer uma ficção legal e dizer que a plataforma tem até 200 milhas marítimas. A grande questão que se coloca é o seguinte: bom, mas se a plataforma tem 200 milhas marítimas e a Zona Econômica Exclusiva também tem as mesmas 200, qual é a diferença, qual que é a pertinência da distinção? A pertinência é porque o Estado exerce algumas prerrogativas sobre a plataforma que ele não vai exercer da mesma maneira sobre a Zona Econômica Exclusiva. Então, uma situação curiosa. A plataforma ela pode ser inferior à Zona Econômica Exclusiva, ela pode, no máximo, chegar às 200 milhas, se por acaso ela tiver extensão bastante para isto. E o que a Convenção diz é que nesta região da plataforma continental, o Estado ele tem direito exclusivo de exploração dos recursos do solo, isto é, e do subsolo marinho. E aí a gente vem com a exploração de petróleo. Também a exploração de petróleo. E é importante porque essa exclusividade diferencia de outras áreas da Zona Econômica Exclusiva, porque lá a Convenção diz que se houver excedentes não explorados, o Estado tem que permitir que terceiros o façam. Mas na plataforma continental, que é uma extensão do seu território, efetivamente, embora ele não tenha soberania exclusiva e efetiva sobre aquele lugar, ali não. Ali os recursos são de exploração exclusiva dele. E mais, a Convenção ainda permite que os Estados submetam à ONU, que tem uma comissão específica para isto, um pedido de reconhecimento de uma extensão maior para a plataforma continental. O Brasil é um dos estados que fez isto. Em 2004, o Brasil submeteu à ONU um pedido de que se reconheça que a sua plataforma continental se estende a cerca de 350 milhas marítimas. Esse pedido, entretanto, foi rejeitado pela ONU em 2007. A comissão devolveu o pedido com a recomendação de que houvesse uma redução em torno de 20% ou 30% nesse percentual que o Brasil desejava. O Brasil ainda precisa submeter novamente um pleito revisto para a ONU. Isso é muito relevante, porque lá, além do petróleo, existe uma infinidade de recursos minerais que hoje são pouquíssimo explorados. Há cobre, há ouro, há prata, há chumbo, há níquel, há uma infinidade, há diamantes que poderão ser explorados. Talvez a exploração de algumas regiões não seja economicamente viável hoje, mas existe uma importância estratégica muito grande. Bom, eu vou voltar um pouquinho ao assunto voltando para o direito penal, que o professor Marcos mencionou
a questão das plataformas de petróleo nas zonas, nas faixas específicas de exploração de petróleo. Agora, as empresas são transnacionais. Tem empresas estrangeiras operando no Brasil, a Petrobras, a empresa brasileira que opera em águas internacionais de outros países. Um acidente, por exemplo, de uma empresa brasileira em território, em mar de outro país, como se resolve uma situação dessa? Esse é um tema bastante espinhoso, levando em consideração que na atualidade do direito internacional, um dos conceitos mais porosos e revistos é o conceito de soberania. Então, nós vamos ter a possibilidade no seio de um mesmo acontecimento, concorrerem a agentes de mais de uma nacionalidade, empresas e, nesse ambiente, o grande desafio é aferir em que medida o nosso direito vai poder incidir. Retomando a questão que você formulou inicialmente, quando se fala num acidente ou num crime praticado numa embarcação nas diferentes faixas de mar, caso um navio estrangeiro esteja no nosso mar territorial, o crime praticado nessa embarcação, aí sim, vai depender da bandeira dessa embarcação, se ela for privada. Porque se ela for uma embarcação de guerra ou uma embarcação privada a serviço de um governo estrangeiro, aí, nessas situações, mesmo que ele se encontre no nosso território, no mar territorial, a aplicação será do nosso direito. Então, o direito penal aí vai ocorrer. A questão dos acidentes nas plataformas, ela assume um colorido no plano do direito penal e do direito internacional, um colorido muito interessante, no sentido de que a zona econômica exclusiva não é considerado um trecho do nosso território. A zona econômica exclusiva e os recursos naturais presentes na zona econômica exclusiva e na plataforma continental são considerados bens da União. Então, nesse sentido, há o interesse do Estado brasileiro de aferir, por exemplo, um crime ambiental que aconteça lá, como recentemente aconteceu no vazamento daquela plataforma operada pela Chevron. Então, houve recentemente uma manifestação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o competente para cuidar das áreas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, no qual se verificou que aquele acidente que teria gerado um crime ambiental de poluição daquelas águas presentes na zona econômica exclusiva, que ali não era território brasileiro. Então, por mais que nós sejamos competentes e o Estado brasileiro está processando criminalmente os supostos envolvidos naquele fato, que a aplicabilidade da lei brasileira se dá via extraterritorialidade, que existe todo um regime próprio no artigo 7º do Código Penal a regular essa situação. Então, há uma projeção do nosso direito para fora do nosso território, mas tendo em vista os interesses ambientais ali presentes, o nosso direito ali vai incidir. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, eu volto a falar sobre direito marítimo e seus reflexos internacionais. Até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta e nós estamos falando sobre o direito marítimo. Eu converso com Mohamed Mahmoud e com Marcos Alexandre Gomes. Bom, eu queria falar um pouco sobre alguns casos concretos. Teve o acidente da Air France, que caiu em água internacional, saindo no voo daqui do Brasil. E tem outros ataques, tem outras questões, alguns acidentes envolvendo dois países e até guerra, não um acidente, como o caso da flotilha turca que foi atacada por Israel. Como que se resolve um caso desse em áreas internacionais? Relativamente ao incidente envolvendo a flotilha turca que conduzia ajuda humanitária para a faixa de Gaza, Israel se contrapôs à existência de um processo penal relativamente a isso. No entanto, a Turquia estabeleceu ou criou um processo criminal envolvendo inclusive
inserindo no polo passivo da ação penal, inclusive, o então chefe do Estado-Maior de Israel, com punições que poderiam chegar até a prisão perpétua. Israel contestou a viabilidade ou a legitimidade disso. No entanto, o Conselho de Direitos Humanos da ONU estabeleceu uma comissão independente composta por 3 membros, e essa comissão gerou um relatório de 56 páginas. E nesse relatório consignou-se que houve um emprego de violência e força desmedida, desproporcional, e que haveria sim lastro para a instauração de um processo penal relativamente a isso. Um de seus membros, um juiz do Tribunal Penal Internacional, Carl T. Hudson Phillips, ele chegou a mencionar que esse processo penal teria embasamento e que qualquer argumentação a título de segurança ou de legítima defesa não teria embasamento, não teria fôlego para afastar a responsabilidade criminal diante da violação dos direitos humanos e do direito humanitário internacional. Eu achei interessante no nosso bate-papo antes de começar essa entrevista que existem casos em que magistrados e operadores do direito brasileiros não precisam necessariamente, eles trabalham em algum caso, mas não precisam aplicar a lei brasileira e sim a lei do outro país. Em que situações isso pode acontecer? O problema, na verdade, é que quando nós falamos em jurisdição, dizer que um Estado ou o juiz daquele Estado tem competência para julgar uma causa, não quer dizer necessariamente que o direito daquele Estado se aplica na solução da controvérsia, são temas um pouco diferentes. Este é um assunto que é disciplinado por uma área do direito chamado direito internacional privado. O direito internacional privado, ele se presta a resolver os conflitos de lei no espaço. Ou seja, quando eu tenho uma circunstância onde, pela diversidade das partes envolvidas e pela localidade em que o incidente teve lugar, em que o incidente aconteceu, existe dúvida de qual é o direito efetivamente aplicável. O Código de Processo Civil, por exemplo, ele estabelece que o juiz brasileiro ele é competente para julgar causas em que o fato tenha acontecido no Brasil, em que a obrigação tenha que ser cumprida no Brasil, ou em que uma das partes seja residente, ou o réu seja residente no Brasil. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai aplicar o direito brasileiro na solução dessa controvérsia. Por exemplo, se o réu é residente no Brasil, mas a obrigação foi assumida no exterior, o juiz brasileiro tem que julgar aplicando o direito estrangeiro. E o Código de Processo Civil diz que, neste caso, quem move a ação deve fornecer para o juiz brasileiro o direito estrangeiro, acompanhado de tradução pública, de tradução juramentada. E em casos ocorridos em uma dessas faixas que o senhor mencionou, isso também pode ser aplicado? O que acontece é que existe uma pequena diferença aqui entre a disciplina da jurisdição em matéria civil e em matéria criminal. Em matéria criminal, como o professor Mohamed estava explicando, nós temos aquele conceito de extraterritorialidade. Em matéria de direito privado, o conceito que prevalece é a da chamada lex fori, que está lá prevista na Lei de Introdução ao Código Civil, e que diz que o local do fato rege o acontecido. Se nós temos um incidente que aconteceu no mar territorial brasileiro, não há dúvida que o direito brasileiro vai ser aplicado para julgar esse incidente. Se eu tenho um incidente que aconteceu em outra faixa, por exemplo, na zona econômica exclusiva, ou até mesmo em alto mar, aí o entendimento que prevalece, inclusive amparado pelo Código de Bustamante, é que prevalece o direito da bandeira da embarcação. Mas isso não resolve necessariamente a questão da jurisdição. O entendimento que existe na doutrina, e essa é uma questão que não é muito clara, nem na mesma convenção, é que se eu tenho, por exemplo, um incidente em alto mar envolvendo 2 navios estrangeiros ou 2 navios de bandeiras diversas, teoricamente, a competência para julgar um incidente seria concorrente do Brasil, se um navio for brasileiro, e de qualquer outro estado estrangeiro, se o navio for
estrangeiro. Então, se as partes, a princípio, não conseguirem encontrar uma forma consensual de decidir quem vai julgar a questão, por exemplo, escolher um tribunal arbitral, teoricamente, ações podem ser movidas simultaneamente no Brasil ou no exterior a respeito do mesmo fato. Bom, diga. Só complementando, um outro campo do direito internacional que leva a questionamentos a respeito de soberania e aplicabilidade da norma diz respeito ao condomínio binacional. A gente tem um condomínio binacional relativamente a Itaipu. Então, discute-se relativamente aos crimes ali aplicados, aos crimes ali ocorridos, a norma aplicável. E o tratado a respeito disso, ele é muito simples, ele chega a ser lacunoso, no sentido de que a aplicabilidade, se o crime for praticado por um brasileiro, aplica-se a lei brasileira. Se o crime for praticado por um paraguaio, será aplicável a lei paraguaia. Então, existem situações em que, por exemplo, você tem crimes praticados por um concurso, né, em que você tem duas pessoas conluiadas, comparsas, praticando crime, e aí, a rigor, você teria o mesmo processo para julgar as duas pessoas. E se você tem uma vítima brasileira e uma vítima paraguaia nessa situação, então, o direito, infelizmente, ele não consegue acobertar toda a riqueza que a realidade lhe confere, né? Então, muitas críticas são feitas, por mais que seja louvável o ideal de uma convenção sobre o direito do mar, que, na verdade, a Convenção de Montego Bay ela é considerada um monumento jurídico, né, por abarcar diversos assuntos e exaurir o tema. Mas vozes autorizadas da doutrina, como, por exemplo, Budla Vuskas, que é um ex-juiz do Tribunal Internacional do Mar, chega a dizer que um dos grandes problemas de interpretação que é conferido por esse texto é que ele alberga certa terminologia própria da common law, que é do direito anglo-saxão. E como nós não temos signatários apenas desse sistema, mas também do sistema romano-germânico, ocorrem algumas perplexidades na hora da interpretação e da aplicação dessa convenção relativamente aos institutos que nós temos. O Brasil, ele é filiado à corrente romano-germânica, né, e não da common law. Então, nós temos algumas perplexidades relativamente à aplicabilidade da Convenção Internacional sobre o Direito do Mar. E uma delas, por exemplo, a gente pode verificar diz respeito a se a zona econômica exclusiva seria ou não território. Por exemplo, na lei do petróleo, se não me engano, no artigo 3º da lei do petróleo, há uma menção específica de que considera-se para fins de aplicação, de exploração, explotação dos recursos da zona econômica exclusiva da plataforma continental, que esses trechos comporiam o território. Então, inclusive por parte do nosso legislador interno, alguma perplexidade relativamente a essas categorias que a Convenção traz. Agradeço a presença dos senhores aqui no Direito Sem Fronteiras. Nosso programa fica por aqui. Hoje eu conversei com o doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, Marcos Alexandre Mateucci Gomes, e com o doutor em Direito Penal e autor do livro Direito Penal Marítimo, Mohamed Al-Hassan Mahmoud. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto pelo site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!